E aí, pessoal, tudo certo? Vamos então finalizar o tópico, o conteúdo do neoliberalismo. Como dito na última aula, vamos trabalhar aqui a implantação do neoliberalismo no Brasil. Então nós vimos na última aula o início dessa prática neoliberal e como que o neoliberalismo ele vai se expandindo gradualmente aí pelos países. Uma questão importante, turma, nós temos que trazer, eu já havia mencionado isso, mas é importante reforçar, já que nada acontece à toa, se a gente tem, final dos anos 70, começo dos anos 80, a disseminação do neoliberalismo, isso tudo está atrelado ao projeto da globalização. Vamos sempre lembrar isso, globalização, neoliberalismo, trabalhando conjuntamente, agindo conjuntamente. Muito bem. Para falar do Brasil, pessoal, para falar do Brasil nós temos que voltar à época da ditadura. Então nós tivemos o golpe militar, que foi materializado em 1964, e naqueles primeiros anos, até mais ou menos metade dos anos 70, o Brasil ele viveu o momento mais terrível, o momento mais escuro da ditadura. Inclusive em 68, com o ato institucional número 5, que trouxe malefícios extremos à sociedade e que incrivelmente, por mais absurdo que pareça, temos pessoas que saem às ruas hoje para defender, vamos dizer assim, um suposto novo AI-5, para pregar o fim do Congresso, se chocando de forma frontal, estúpida, com as diretrizes democráticas que nós levamos tanto tempo para erigir, não é? Enfim, então, nesse momento aí nós temos a ditadura sendo implantada no Brasil. E uma questão importante, pessoal, é o seguinte: no segundo momento dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, essa ditadura começa então a se enfraquecer. Então, de 75 a 85, vai acontecer aqui no Brasil o quê? Um fortalecimento da sociedade civil em contraponto ao Estado autoritário. Então é um momento que a sociedade civil começa a respirar um pouquinho, fala, peraí, agora a gente está podendo fazer isso, vamos fazer essa outra coisa aqui. E nesse momento nós vamos ter, por exemplo, o surgimento de importantes movimentos sociais, associações, movimentos populares e o início, o fortalecimento muito grande dos sindicatos aqui no Brasil. Não o início, mas vamos dizer assim, um renascer dos sindicatos, principalmente na região do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Depois entra Diadema, no chamado ABCD. Enfim, nesse momento nós temos o surgimento de líderes sindicais extremamente importantes para a história trabalhista aqui do Brasil. Questões que antes ficavam ocultas, ficavam escondidas, não tinham espaço para uma discussão, começam então gradativamente a ganhar espaço. Questões referentes à educação, a salário, a trabalho, Então, elementos importantes aí começam a ter um espaço maior para se discutir. E não há como a gente não falar dos movimentos sociais. Dois grandes movimentos sociais que vão surgir no país nesse momento, que vão ser a anistia e as diretas já. Então a anistia foi um movimento de perdão aos presos políticos, muitos ali exilados, eles retornam ao Brasil, muitos deles intelectuais, escritores, artistas. Então essa turma começa a voltar para o Brasil a partir da anistia. Dentre eles, por exemplo, o Leonel Brizola, ele volta do exílio, se candidata lá no Rio de Janeiro e vence. E o movimento pelas diretas já. Embora a grande mídia, principalmente canais de televisão, num primeiro momento, como sempre o não retrataram o movimento pelas diretas da forma que acontecia, não expunha para a grande massa da população que estava acontecendo, no sentido da mudança política aqui no país,
mas chega um determinado momento que não tem o que fazer, né? Existem comícios, por exemplo, existe um comício no Rio de Janeiro com mais de 1 milhão de pessoas, né? Imagina isso. Então, o movimento pelas diretas já, que vai então sepultar de vez a ditadura aqui no país, né? Então, é importantíssimo esse movimento. E o que acontece, turma? Com o desgaste da ditadura, vão surgir projetos alternativos para o país, projetos políticos alternativos. O projeto neoliberal, que já era uma prática, né, em alguns países, como a gente acabou de ver, defendido pelas elites dominantes, então obviamente já se percebia que o neoliberalismo não iria favorecer camada menor coisa nenhuma, ia favorecer quem efetivamente já detinha o poder econômico, e o socialismo democrático, naquele momento, então, defendido pelos setores populares. Tá? Muito bem. Antes da eleição pelo voto direto, nós vamos ter aqui no Brasil a eleição pelo voto indireto, né, nessa transição de ditadura para democracia. O que vai acontecer? Vão disputar, né, nesse momento final, o Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, e o Paulo Maluf, que defendia aí, que era um representante, vamos dizer assim, dos militares, enfim. E o Tancredo Neves vence essa eleição pelo voto indireto. Até causa uma comoção nacional, enfim. E aí acontece uma coisa curiosa, né, pessoal? Como isso não é privilégio do Brasil, mas infelizmente na nossa história, né, existem vários casos desse tipo. Realmente não sei se foi o caso do Tancredo Neves, mas é uma história mal contada, assim como tantas outras, né? Por exemplo, uma história mais recente, quem que matou a Marielle, por que ela foi morta, né? São perguntas aí que nós fazemos e temos que continuar a fazer, porque isso faz parte da nossa história, faz parte do nosso caráter, faz parte da nossa honra. Então nós temos que sempre retomar, né, esses temas, ou melhor, não deixar esses temas, que esses temas morram. Enfim, o Tancredo Neves vence, só que ele fica doente antes dele assumir e ele morre. É uma morte, até hoje, que não foi muito bem explicada, enfim. Quem assume o poder é o vice do Tancredo, que era o Sarney, José Sarney. E o Sarney, no aspecto do neoliberalismo, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos dizer assim, demarcar sua história política nessa transição da ditadura, do modelo autoritário estatal, para um projeto neoliberal. Então o Sarney vai ser o presidente que vai iniciar nessa transição. Bom, aí, em 1989, né, para assumir em 90, nós vamos ter finalmente a primeira eleição pelo voto direto no país. Foi uma mobilização enorme, mais intensa, né? Tivemos vários candidatos naquele primeiro turno, né? O Silvio Santos, inclusive, chegou a começar, vamos dizer assim, como candidato, mas uma incorreção, uma falha na questão do partido terminou por fazê-lo ser excluído, né? É nessa eleição que fica famoso o Enéas, né, que foi o terceiro mais votado, do bordão, lá, meu nome é Enéas, que ele tinha poucos segundos, ele falava muito rápido a sua propaganda, né? Então muitas pessoas votaram no Enéas como voto de protesto, enfim. O que acontece? Vai para o segundo turno, ou vão para o segundo turno, Fernando Collor de Mello e o Lula. Tá. Às vésperas da eleição, vão acontecer dois fatos, pessoal, que não há como se considerar que isso teve uma relação direta com o resultado final, mas só para que vocês tenham uma noção, e vocês, né, tenho certeza que têm essa noção, mas para ilustrar ainda mais isso, como que nós temos, na relação com a política, elementos que acabam sendo cruciais para se levar a coisa para um lado ou para o outro. A véspera, né, um pouquinho antes da eleição,
houve o sequestro de um empresário famoso aqui no Brasil, Abílio Diniz. Não é? E foi um grupo de sequestradores de vários países, enfim, que articularam esse sequestro. E quando a polícia estoura o cativeiro, né, e esses sequestradores são retirados do local, né, que eles se encontravam lá, um deles sai de lá com a camisa do Lula. Né? Lembrando que às vésperas da eleição, a diferença entre os dois era de 1%. Então eles iam para o segundo turno com 1% de diferença. Né? Então, esse é um fato. Um segundo fato, turma, é que também, 2 dias antes, né, da eleição, o Jornal Nacional da Rede Globo, né, dada a amplitude da sua audiência, né, ele exibiu um documentário editado do último debate. Então houve um último debate entre os dois e a Rede Globo exibiu uma edição, né, um trecho lá, fez uma edição desse debate. E essa edição, claramente, né, para quem quiser assistir, ela foi uma edição tendenciosa. Então ela foi uma edição que ressaltou aspectos positivos do Collor e ressaltou também aspectos negativos do Lula. Então foi algo completamente desequilibrado, desbalanceado, né? A questão do mesmo tempo para os dois, isso aí não houve. Então foi uma peça publicitária que, sem dúvida, ajudou a eleger o Collor naquele momento. Né? Então a diferença era mais ou menos de 1%, no dia da eleição estava 3-4%, para resumir, o Collor é eleito. Então com o Collor, nós vamos ter o quê? A vitória desse projeto neoliberal aqui no Brasil. Aquilo que o Sarney começou a implantar, agora vai ser implantado. E o Collor apresenta esse projeto como um projeto de desenvolvimento, de modernização. Inclusive ele era, né, sempre se colocou enquanto candidato da modernidade. Ele passou a adotar uma condição, o chamado caçador de marajás. Depois podemos até falar mais sobre isso. Enfim, ele era o candidato moderno que, vencendo, iria implantar um projeto que todo mundo estava implantando, que a maioria dos países implantava, isso iria ser bom para o Brasil, etc, etc. E nesse processo, nessa implantação, o que ele vai fazer? Acelera a abertura da economia do país, como sempre acontece, né, na cartilha neoliberal. Você abre o mercado para os produtos estrangeiros entrarem, diminui a capacidade reguladora do Estado, então o Estado mínimo, então aquele Estado do bem-estar social, né, faz concessões, obviamente, à FMI, a credores internacionais. Né, e o que acontece? Após 2 anos dessa política, o Brasil ele passa a viver uma das crises mais intensas, mais agudas da sua história, né? No aspecto político, no aspecto econômico. Isso tudo vai culminar no impeachment do Fernando Collor. Após esse impeachment, então, assume como presidente o vice do Collor, que era o Itamar Franco, né? O Itamar Franco não vai mudar nada na questão do neoliberalismo, ele vai dar continuidade a esse projeto neoliberal. Só que aí, em 94, era ministro da Fazenda do Itamar Franco o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso é o responsável pela criação do Plano Real, que é o plano que, né, prepondera aí, até hoje. Né? Com a criação do Plano Real, pessoal, vai ocorrer a submissão definitiva do Brasil ao chamado Consenso de Washington. Tá? Então, vamos fazer um parênteses aí para entender o que foi esse Consenso de Washington. O Consenso de Washington, pessoal, foi uma reunião feita em 1989. Por isso que eu falei lá atrás a questão dos países da América Latina, adotando exatamente a partir desse momento. Né? Então, foi uma reunião entre expressões aí do neoliberalismo. Então participaram dessa reunião, obviamente, representantes do governo norte-americano, representantes de governos de outros países que haviam adotado o neoliberalismo, como por exemplo a Inglaterra, né? Economistas latino-americanos neoliberais, representantes do FMI, representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, essa galera toda, esse pessoal todo aí se juntou para quê? Para avaliar as reformas econômicas da América Latina, para fazer um mapeamento
né, país por país, o que acontecia na América Latina. Então, avaliar, né, passar, vamos dizer assim, um pente fino e entender de forma mais clara o que acontecia. Muito bem. Nessa reunião, pessoal, o que acontece? Vai ser elaborado ali um receituário para concessão de créditos. O que significa isso? Ó, você aqui, país A, governo do país A, se vocês quiserem crédito, por exemplo, do FMI, vocês vão ter que adotar isso. Se vocês não adotarem, não tem crédito. Né? Essa que foi a relação. Então, se elaborou um receituário para concessão de crédito. Então, dessa forma, os países que quisessem, como eu falei, por exemplo, empréstimos do FMI, teriam que readequar a economia a essas diretrizes. Que diretrizes eram essas? Diretrizes neoliberais, obviamente. Reforma administrativa, previdenciária, corte do salário de funcionário público, corte de gasto social, programa de privatização. Então, toda aquela cartilha neoliberal agora é colocada assim, é pregada, então vamos dizer assim, né, na cara, na frente dos governantes latino-americanos, e não à toa, né? Como falamos várias e várias vezes, eu repito isso sempre, nada acontece por acaso, esses países passam então a adotar esse modelo neoliberal. Né? E por que o Fernando Henrique, vamos lembrar, o Fernando Henrique foi eleito, foi reeleito, né? Por que ele escolhe um plano de tendência neoliberal? Porque, até citei o exemplo da Bolívia, né? Anteriormente aí, que ela contém o neoliberalismo, ela adota o neoliberalismo para conter uma hiperinflação. Então o neoliberalismo já havia sido uma arma muito eficaz no combate à inflação. Né? Com a criação da nova moeda, a inflação, tudo foi um pacote. O Fernando Henrique realmente, né, adota, né, esse plano de tendência neoliberal. Só que aí tem essa questão, pessoal. Uma vez eliminada, né, a inflação, um outro lado desse pacote surge, a outra face desse pacote surge, que essa outra face ninguém mostra. Né? Ou se dificultam as condições para a maioria enxergar, que é a face antipopular disso tudo. Né? Aquela situação que contribui para aumentar desigualdade social, concentração de renda, pobreza, miséria, desequilíbrio econômico. Não é? Nós temos hoje, cada vez mais, já falamos disso em outros momentos, uma concentração de renda, né, nas mãos de grupos e indivíduos numa quantidade cada vez menor. Né? Então nós temos efetivamente essa condição. Né? Trazemos ainda hoje esse aparato, esse fundamento neoliberal. Né? Bom, muito bem, pessoal. Então aqui nós terminamos a parte aqui do neoliberalismo. Né? Lembrando sempre, não há como pensarmos o neoliberalismo sem globalização, não há como pensarmos globalização sem neoliberalismo. Os dois se autossustentam, né? Então é importante, a hora que vocês forem fazer os seus estudos, os seus apontamentos, as suas reflexões, que vocês tenham isso bem claro para vocês. Está bem? Então, eu termino por aqui e mais uma vez me coloco, obviamente, à disposição de todos, de todas aí, para esclarecer quaisquer dúvidas. Né? Qualquer comunicação que eu também venha fazer com vocês, vou respeitar os instrumentos institucionais para tal. Então, um bom dia a todos, que todos estejam bem e até a próxima aula. Até mais.